canal Mundo do Flamengo, meus caros. Nós flamenguistas temos o nosso mundo, né? Nascemos Flamengo, vivemos Flamengo, respiramos Flamengo e somos Flamengo até morrer, até o último minuto. E agora, meus caros, eu trago aqui mais um vídeo sobre a rodada, né, que voltou, a primeira rodada do Brasileirão, pós-fim de Copa do Mundo de Clubes. E eu trago aqui uma nova perspectiva sobre o jogo de Flamengo e São Paulo, que aconteceu sábado, 4h30 da tarde. O Flamengo venceu o São Paulo por 2-0, dominou o jogo, né? E eu também trago aqui uma nova análise sobre o caso do Pedro. Você pode não ter entendido muito bem o que o Felipe Luiz falou, por que o Felipe Luiz falou aquilo, então fica aqui no vídeo que você vai entender. E também, né, uma análise dos outros jogos, Corinthians, Bragantino, Grêmio, Cruzeiro, enfim. Vamos lá, nação. Primeiro a gente tem que ter consciência de limitação, né? Eu tenho um time mais ou menos, eu tenho que ter consciência de que eu não posso chegar no Maracanã lotado e querer jogar de igual para igual com o Flamengo. Eu tenho que ter consciência de que eu não posso chegar lá e querer tocar a bola do meu gol até o gol do adversário e sair barato. Na verdade, saiu barato pro São Paulo, porque ia tomar uma goleada do Flamengo. Primeiro tempo, o Flamengo teve o controle total do jogo, o São Paulo não conseguia marcar. Foi o primeiro tempo com o Flamengo dominando, mas que não criou tantas chances. É importante falar do Luiz Araújo também. Mais uma lei do ex válida, dito e feito. Eu acho que é uma das melhores temporadas de toda a carreira dele. E que golaço dele. Atualmente ele é o melhor atacante do Flamengo. E também foi um jogo onde os 3 atacantes do Flamengo fizeram um bom jogo. Luiz Araújo estava bem nos outros jogos, deu uma oscilada ali em alguns jogos da Copa do Mundo, mas voltou ainda melhor no Brasileirão. Bruno Henrique também vinha mal em alguns jogos, não tinha tanta confiança, estava sendo às vezes criticado pela velha imprensa, pelos torcedores, mas ele melhorou bastante. E o Plata está voltando de lesão, mas está melhorando aos pouquinhos também, né? A velha imprensa fala bastante sobre o Pedro, mas pouco sobre o jogo. Felipe Luiz detonou a postura de Pedro no Flamengo. Ele disse, abre aspas, ele está com a gente, ele não devia ser um problema, ele devia ser a solução dos problemas. E aí, né, hoje cedo, Pedro se reuniu com o elenco para se explicar, e eu quero falar sobre 2 pontos na entrevista do Felipe Luiz. Primeiro, ele fala na entrevista que por muito tempo ele tentou proteger o Pedro, durante muito tempo isso. Então, esse pra mim é um ponto crucial. Segundo ponto é, se alguém errou com o Pedro nessa história, não foi o Felipe Luiz. Eu não sei quem foi, não sei se foi dirigente, foi o José Boto, eu não sei. Só sei que acabou vazando a história, a mensagem ominosa de proposta lá de 15 milhões de euros. Se foi o Boto, pra mim ele não devia nem ser mais o dirigente responsável pelo futebol do Flamengo. Porque se ele vem pro Flamengo com o intuito de profissionalizar o clube de regatas do Flamengo, a mídia também fala isso com a maior tranquilidade possível. E eu também fui uma das que mais elogiou essa contratação dele. Ou seja, ele veio pra cá, se foi ele, seja quem foi também, o cara não tem que estar no Flamengo faz muito tempo desde que já vazou essa notícia. Se ele faz esse tipo de coisa, não devia nem botar o pé mais na instituição Flamengo. O cara expõe um jogador e expõe um trabalho do Flamengo como um todo e também o trabalho de Felipe Luiz. É uma atitude totalmente antiprofissional. Amigos do canal Mundo do Flamengo. Flamengo veio em São Paulo por 2-0, na minha opinião. O São Paulo, né, se safou porque era para ter sido bem mais, tá? Podia ter sido muito maior a goleada. E também eu acho que o Crespo, o treinador de São Paulo, ele devia ter elogiado e agradecido ao goleiro de São Paulo, porque teve jogadas ali que o Flamengo não fez 3, 4, 5 por total mérito do goleiro de São Paulo. Trabalhou bastante, fez defesas importantíssimas para o São Paulo não levar uma goleada histórica no Maracanã. Mas também teve outras jogadas que foram de pura incompetência do time do Flamengo. Como aquela jogada do Plata, em que o time do Flamengo, a bola sai dos pés do Rossi. Uma jogada de cinema. Se fizesse o gol, ia ser um dos gols mais bonitos do novo Maracanã. Mas o que acontece? O Plata chega na frente do gol e não consegue. Consegue. Ele chuta a bola, só que passa ali bem raspando o travessão. Então ali foi uma incompetência do Plata, na minha opinião. E aí, voltando à questão da primeira exposição do Pedro, a notícia vazada, eu acho que tá aí um posicionamento da diretoria do Flamengo. Falta isso, em cima disso.
Porque se não tivesse acontecido, talvez a situação não tivesse chegado nesse nível que estamos vendo. É importante lembrar que não é a primeira vez que o Pedro tem problemas com a diretoria e com a comissão técnica. A comissão técnica de São Paulo foi bem mais agressiva que as falas de Filipe Luís. Quem bate perde a razão. Só que naquele ocorrido, o cara bateu nele e perdeu a razão. O Pedro se recusou a aquecer. Antes de ser agredido, o Pedro estava sem razão. Isso também quer dizer que ele teve ali razão de apanhar. Claro que não. Um erro não justifica o outro. Só que não é a primeira vez que o Pedro tem um problema envolvendo o Pedro e citando ele juntamente com algo que há de ser questionado e discutido. Só que dessa vez, o Filipe Luís decidiu questionar com convicção, intensidade e muita força. Filipe Luís, sendo um treinador equilibrado e calmo como ele é um cara que não é acostumado a fazer isso. Declarações espalhafatosas. Juntando isso com o fato dele ter falado antes do jogo. Não, eu só vou falar sobre o caso do Pedro depois do jogo. Isso significa que ele se preparou para falar tudo que ele falou. E considerou que era muito importante, de suma importância, as pessoas ficarem sabendo disso antes de tirarem conclusões totalmente precipitadas. E como na vez a agressão do preparador físico ao Pedro, não se fala sobre o jogo, não se comenta da ótima atuação que o Flamengo teve sem o Pedro em campo. Pouco se fala sobre isso, pouco se fala em como o Alacian pode ser o substituto ideal do Pedro em caso de saída do Pedro. As informações de que o Pedro não estava se dando bem nos treinos, estava saindo antes dos treinos, e não estava um comportamento tão bom, ganhar o corpo quando a lista de relacionados para o jogo de sábado contra o São Paulo saiu e ele não estava nessa lista. A história do abandono do Pedro garante que não foi bem assim, né? Ele diz que não foi assim, ele diz que tem ali partes que a torcida não sabe, que a mídia não sabe. O Filipe Luís respondeu ele em entrevista. Ele disse, abre aspas, ele avisou o meu auxiliar. Dessa vez eu não vou considerar uma falta de disciplina, mas é muito ruim ele não conseguir terminar um treino sendo que ele está 100% fisicamente. O Flamengo entende que ele está 100% fisicamente, o departamento médico entende que ele está 100% fisicamente. Ele não está mais reclamando de dores, então por que ele saiu do treino? Amigos do canal Mundo do Flamengo, os 4 clubes que estavam no Mundial, são eles Fluminense, Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Eles têm um ritmo de jogo, vamos dizer, mais avançado que os times que estavam no Brasil. Porque os times que estavam no Brasil, eles estão sem ritmo de jogo. Vimos isso no time de São Paulo sábado contra o Flamengo. Vimos isso em outros jogos do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro, Palmeiras, Bragantino, Corinthians, enfim. E aí o que acontece? Nesse momento em que, nesse meio de temporada, esses 4 clubes, eles vão ter, como eu vou falar assim, eles vão sair melhor que os outros times, tá? Eles vão ter certo ali uma preferência, mas aí lá na frente, lá pro final do Campeonato Brasileiro, o cansaço vai pesar. É uma coisa que pode dificultar, porque o Brasileirão, por exemplo, vai até dia 20 e 21 de dezembro. Então lá na frente, esse cansaço pode bater nos 4 times que estavam no Super Mundial. Aí, nação, voltando para o assunto do Pedro, quando você vê a insatisfação dos jogadores do Flamengo, você se pergunta o que realmente o Pedro fez. Há 2 semanas atrás, o Pedro era muito adorado e querido pela torcida do Flamengo. O torcedor foi na rede social falar, olha, eu acho absurdo o dirigente do Flamengo falar que o clube está disposto a vender o Pedro por propostas a partir de 15 milhões de euros. E eu também falei isso, tá? Eu concordo com isso, realmente é um absurdo. E aí o Pedro, em vez de usar o fato de que a torcida gosta dele, está do lado dele, para tentar melhorar o rendimento dele, que claramente o rendimento dele já não era nada bom nos treinos, o Pedro vai lá e piora ainda mais a situação. O Pedro, segundo o próprio Filipe Luís, ele rompe a cultura de treino. Filipe Luís foi muito claro. Eu tentei proteger durante muito tempo, mas o Pedro não quer. Não adianta eu querer e ele não quer. Podem colocar a culpa no treinador, podem botar a culpa no modelo, podem botar a culpa nos jogadores, Arrascaeta, Gerson, da Cruz, em quem for. Mas a culpa é totalmente dele. Não são palavras minhas, são palavras do Filipe Luís. Em uma semana, o Pedro passa de uma vítima de um erro grotesco a um jogador que os próprios companheiros de elenco chegam na comissão técnica
chegam na diretoria e falam: olha, não dá mais, esse cara não pode treinar assim. E no meio disso tem uma informação importantíssima. Quando o Filipe Luiz decide expor a situação assim, ele diz, abre aspas, depois o treinador é que é culpado, fecha aspas. Ele resolveu divulgar tudo de uma vez, para não ter mal entendido. Esse tudo inclui o fato de que o Flamengo considera o Pedro 100% recuperado da lesão que ele teve lá em setembro. E ainda o Filipe Luiz disse, se ele quiser, ele é titular incontestável. Ele foi titular contra o Esperance, aí contra o Chelsea ele não foi titular, não só porque o esquema de jogo mudou contra o Chelsea, ele não foi titular também porque não correspondeu contra o Esperance. Ele teve a oportunidade dele, ficou até a metade do segundo tempo, não correspondeu em campo, não fez nada em campo. Filipe Luiz viu que era uma ficha perdida apostar nele e não botou ele mais nos jogos. O Pedro é tratado e cobrado como qualquer outro jogador do elenco. Ele não está sendo preservado por conta de lesão, igual o De La Cruz está sendo preservado. E aí eu considero a entrevista de Filipe Luiz como um acerto muito grande, na minha opinião, né? Agora, todo clube que estiver interessado no Pedro vai analisar. Olha, esse cara é debochado nos treinos, ele é caro, tem um salário altíssimo, ele treina mal, ele é desrespeitoso com o treinador muitas vezes. É uma consequência de que o Filipe Luiz falou e faz parte disso, é parte do futebol. Amigos do canal Mundo do Flamengo, quero dar uma pausa agora sobre o assunto do Pedro e vamos falar sobre a arbitragem do Brasil, que a arbitragem do Brasil é completamente vergonhoso, né? O árbitro de São Paulo e Flamengo, ele foi irregular, na minha opinião, ó, nem cá nem lá, mais ou menos, porque esse árbitro esteve até no Super Mundial de Clubes, né? Então, eu evito falar sobre isso. Mas aí o que acontece? A gente tem que falar e analisar o árbitro de Corinthians e Bragantino. Lembrando que eu não estou aqui desmerecendo, criticando ou difamando o Bragantino. Longe disso. E eu não estou aqui também elogiando ou defendendo o Corinthians também. Longe disso. Eu sou flamenguista e Flamengo até morrer sem defender, sem criticar outros clubes. Só que acontece aqui, meter a mão no Corinthians em plena Neoquímica Arena lotada, tá? Corinthians teve o pênalti do Bragantino, que na minha opinião nem foi pênalti, tá? Mas ó, é aquela história, se você for parar pra analisar e comentar, discutir sobre CBF, VAR, arbitragem, toda a corrupção que tem ali dentro, você vai ficar 3 dias, eu fico 3 dias aqui falando sobre esse assunto e eu não vou acabar. Porque você entra no assunto, dentro daquele assunto tem outro assunto que precisa ser dito, precisa ser comentado. Então vamos evitar de falar. Vamos falar do jogo. Depois do jogo, na entrevista coletiva, o técnico do São Paulo foi lá e falou: graças a Deus não vamos jogar todos os dias contra o Flamengo no Maracanã. Gente, São Paulo está sendo um dos piores times do Campeonato Brasileiro. Não é à toa que ele vem de 4 derrotas seguidas. Tá bom que não é com o Crespo, é com o Zubeldia. Mas o time é o mesmo, tá? Teve derrota pro Mirassol, teve derrota pro Bahia, teve derrota pro Vasco e agora perdeu pro Flamengo também. Eu não acho que o São Paulo tenha sido covarde no jogo contra o Flamengo. A realidade é que ele não conseguiu jogar. O Flamengo não deu chance pro São Paulo tocar na bola. Essa é a verdade. São coisas diferentes. São formas diferentes de você ver, analisar o jogo. Eu não estou desmerecendo o São Paulo, longe disso. Mas é completamente normal você perder pro Flamengo em pleno Maracanã lotado. É claro que a torcida influencia um pouco, mas é mérito total do Flamengo. Jogar contra o Flamengo no Maracanã, é claro que vai ser um jogo bem mais difícil de vencer. E depois da vitória contra o São Paulo, o elenco do Flamengo ganhou folga. Se reapresentou hoje no CT e o Pedro reuniu todos os companheiros de equipe para conversar e apresentar a versão dele sobre tudo o que aconteceu e vem acontecendo constantemente no clube. A conversa do Pedro com os companheiros aconteceu antes do treino e também não contou com a presença de Filipe Luiz. Mas depois o Filipe Luiz comandou o treino e o Pedro participou normalmente. Então a tendência é que o Pedro seja reintegrado ao grupo e seja ao menos relacionado para o jogo de quarta-feira com o Santos. É claro que vai depender muito do treino de amanhã, né? O treino de amanhã vai ser pro Filipe Luiz preparar os relacionados, preparar a escalação. E tomar que essa situação se resolva o mais rápido possível, né? Muita gente fala que o Pedro tá certo, outros falam que o Filipe está certo. Mas a minha humilde opinião
É o Felipe Luiz que está certo, porque o Pedro, tem um custo muito alto do Flamengo, o salário dele é altíssimo, ele como eu vou dizer, antes da lesão dele, ele via muito bem no Flamengo, era o artilheiro, foi o artilheiro até o final do ano, é o artilheiro mesmo lesionado, então ele é um ótimo jogador, o Flamengo precisa dele e ele tem que ver o costume dele, tá? Tem que ver tem que rever, porque os seus princípios, porque o Felipe está certo, não tem que ter deboche no treino, não tem que ter isso, ele tem que respeitar o treinador. O treinador está lá para ser respeitado, está lá para passar o treino e os jogadores fazerem o treino. Não está contente, vai na diretoria e pede a conta, pede demissão, que foi o que Gerson fez. Mas enfim, a gente espera, a nação rubro-negra espera que isso possa resolver o mais rápido possível, né? Porque todos sabemos que o Pedro é um jogador importante pro Flamengo e o Felipe Luiz está certíssimo nessa decisão de afastar ele por um tempo do elenco do Flamengo e não ter nem relacionado ele para o jogo contra o São Paulo. Abraço, nação rubro-negra!